Muito bem, rapaziada, estamos começando o nosso Desperta ICL hoje, terça-feira, 30 de maio, 7h03 da manhã. Tem muita gente boa na internet, cara, fazendo muita coisa legal. Quis abrir hoje com um vídeo, a gente vai tentar trazer mais coisas parecidas com isso aqui, porque são formas diferentes de se comunicar e de chegar no coração e na cabeça das pessoas. Esse é um influenciador chamado Filiril, com L no final, Filiril. Quem quiser seguir lá no Instagram. Consegui separar esse videozinho ontem à noite, um pouco antes de dormir, sobre o marco temporal. A gente vai falar sobre isso hoje aqui, mas eu vi que esse vídeo está com um monte de compartilhamento lá, então se você quiser também, segue o cara lá, pega o vídeo dele, espalha nas suas redes, porque geralmente esse tipo de comunicação funciona com pessoas que não acompanham o noticiário tradicional, né? Tá bom? Vamos falar, claro, de marco temporal, vai ser o nosso primeiro assunto hoje aqui. A gente tem bastante coisa para falar no Desperta ICL, mas antes de tudo, antes de mais nada, muito bom dia. Muito obrigado pela sua audiência. Bem-vindos, bem-vindas, todo mundo que está chegando aí. Galera, mandem a cidade, o país de onde vocês se comunicam com a gente. Eu sempre gosto de saber aqui. A gente tem uma audiência crescente, bastante grande, inclusive de pessoas que moram fora do país por causa do fuso horário. Então fala pra gente de onde você está sintonizando aí o Desperta ICL. Pega o nosso link também e joga nos grupos, joga na sua rede social, para que as pessoas cheguem mais para começarem o dia mais informadas e mais espertas. A gente vai fazer aquele nosso básico giro, né, por tudo que está rolando no Brasil e no mundo. Temos alguns assuntos um pouco mais complicados hoje, então a gente vai se ater a estes assuntos, mas, sobretudo, principalmente, uma matéria publicada agora de madrugada, quase 5 horas da manhã, lá na Folha de São Paulo, mostrando que a caixa preta, Jimmy, a caixa preta, o governo Bolsonaro que gostava tanto de caixa preta, né? A caixa preta da Lava Jato será aberta. O que é que significa isso? Finalmente, agora em junho, aliás, 9 de junho desse ano, vai fazer 4 anos que as primeiras reportagens da Vaza Jato foram publicadas e agora, finalmente, a Justiça está dando acesso a essas mensagens para que as pessoas possam acessá-las e usarem suas defesas. E não são só as coisas publicadas pela Vaza Jato. Eu vou explicar depois por quê, tá? Porque a operação da Polícia Federal que apreendeu mensagens, depois chamada Operação Spoofing, apreendeu um material colossal, que é muito, mas muito maior do que o material que foi enviado por uma fonte anônima à época para o site The Intercept Brasil, que publicou as primeiras conversas, tá bom? Então a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Primeiro vamos passar pelo marco temporal, vamos falar de Maduro também, já que foi o assunto de ontem, aquela coisa toda. A gente vai colocar aqui em tela as coisas que realmente importam. Vocês sabiam que nesse exato momento no Brasil, nós temos praticamente todos os presidentes da América Latina em Brasília para uma reunião? Vocês sabiam disso? Não, né? Porque isso praticamente não está na capa de jornal nenhum, né? O que virou grande assunto de ontem foi o Nicolás Maduro, e na verdade o grande assunto do Brasil é uma cúpula com todos os países da América Latina que estão no Brasil agora para fortalecer os laços regionais que foram implodidos aí nos últimos anos pelos governos de direita e extrema-direita na América Latina. Essa é a pauta. Quase ninguém falou nisso, porque perderam tempo falando sobre Nicolás Maduro. Vamos combinar que o Lula não ajudou muito ontem, tudo bem? A gente pode combinar isso, mas também não é papel da imprensa ficar correndo atrás de coisas menos importantes do que as coisas que são as coisas importantes de fato. O que está acontecendo no Brasil hoje é histórico. Teremos uma reunião histórica com presidentes da América Latina toda no país. Isso absolutamente virou notícia de rodapé. Eu vou mostrar capas dos jornais e fazer um comentário em relação a isso e em relação quando acontece esse tipo de encontro em outros países do mundo, para a gente tentar lembrar como os jornais lá de fora tratam essas questões, tá bom? Vamos lá então, gente, vamos dar o nosso giro por aqui, ó. Primeira coisa, hoje a Câmara deve votar o marco temporal. Não sabemos ainda se será votado, a gente sabe como são essas coisas, de última hora pode se decidir mudar a história, se o Arthur Lira quiser, se o Arthur Lira não quiser, se tiver voto, se não tiver voto, mas a princípio, na semana passada foi votada a urgência desse projeto, né? Vou pedir já perdão para vocês que eu estou ainda no final de uma gripe, então eventualmente eu tenho que parar o programa aqui para tomar um chazinho, né? Estou tomando um chazinho com mel. Mas eventualmente hoje, né, pode ser o dia que o marco temporal será votado. Tem uma explicação brilhante, eu até acho que rolou corte disso. Na semana passada,
A Cristina Serra, no N1, né, no ICL Notícias, primeira edição, explicou o que é o marco temporal. Ontem, o Edu Moreira também explicou, e fez um exemplo, aliás, muito prático para as pessoas entenderem o que é o marco temporal, né? Diz o Edu que aquela coisa é o seguinte, né? Você mora numa casa há 20 anos, chega alguém, invade a sua casa, manda você embora daquela casa, né? Você fica na rua, e aí algum juiz, né? Alguns parlamentares, né? As pessoas decidem criar uma regra que fala o seguinte: não, o dono dessa casa aqui é só quem estava nessa casa a partir das 11 horas da noite de ontem, né? Aí você não estava, porque expulsaram você da sua casa, e você chega e fala: não, só um pouquinho, essa casa é minha. Eu morei aqui durante 20 anos. Eu construí essa casa. Eu comprei esse terreno. Não, mas a gente tem uma regra que é o seguinte: se você não estiver na casa até as 11 horas da noite de ontem, você não é o dono é quem está na casa. Tá? Então, basicamente, gente, para simplificar muito, até por questão de tempo, a gente tem 1 hora só aqui de programa, né? Isso é o que estão tentando passar na Câmara dos Deputados hoje, tá? A gente vai ver aqui a reação do Ministério Público Federal e a reação da Defensoria Pública da União, mostrando que isso é inconstitucional, é ilegal. Você não pode aleatoriamente escolher uma fenda no espaço-tempo para dizer que as pessoas que não estavam naquela terra naquele momento, apesar do fato de poderem ter estado nela nos últimos 300 anos, não podem lutar pelo direito àquela terra. Mas, no entanto, sabemos o Congresso que o Brasil elegeu no ano passado, sabemos o Congresso que temos hoje, sabemos a quem trabalha, para quem trabalha, sabemos quem mantém esse Congresso em pé, sabemos quem mandou essas pessoas para esse Congresso, quem financiou as campanhas, quais interesses eles resolvem ali entre eles. Então, hoje pode ser o dia em que o marco temporal seja votado na Câmara, tá? Se não for votado, no mínimo, vai ter uma discussão sobre a votação, a gente vai acompanhar isso de todo modo. Então, notícia publicada pela Agência Brasil, Câmara deve votar marco temporal nesta terça-feira. A tramitação foi acelerada após a aprovação de requerimento de urgência que aconteceu na semana passada, né? O plenário da Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira o projeto de lei do marco temporal de demarcação de terras indígenas, o famigerado PL 490, né? A gente sempre fica fazendo essa luta política em cima desses PLs, né? Então isso aqui, ó, o nome desse PL é o 490, é um projeto de lei que vem arrastando correntes igual a um fantasma pelo Congresso brasileiro desde 2007. Desde 2007 essa discussão vem se arrastando. No ano passado, o STF tentou retomar o julgamento sobre o marco temporal para, enfim, dizer se ele é constitucional ou não. Ele tem cara, cor e cheiro de inconstitucional. Mesmo que passe na Câmara, ainda tem chance depois que seja derrubado pelo STF, tá? Porque ele é, de fato, uma tentativa ilegal de criar uma regra ilegal, tentando passar por cima da nossa Constituição. A gente vai ver. Quem está falando isso aqui não sou eu, tá? Não é o que eu acho. Quem está falando isso aqui é o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, depois de avaliarem com calma esse projeto de lei, tá bom? A proposta determina que somente serão demarcadas as terras indígenas tradicionalmente ocupadas por esses povos na data da promulgação da Constituição Federal de 1988. Em tramitação na Câmara desde 2007, como eu falei aqui, né, o texto teve sua análise acelerada após a aprovação de requerimento de urgência por 324 votos favoráveis e apenas 131 contrários na semana passada. A matéria retira a demarcação de terras dos povos originários da FUNAI e devolve atribuição ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ou seja, na cabeça desse cara que fez o PL, na cabeça dos deputados que eventualmente vão votar a favor disso, a FUNAI não tem que se meter nisso, isso é um caso de polícia. Eu também acho, Odine, que eventualmente é um caso de polícia, né? Mas muito ao contrário do que quem vai votar a favor disso acha. Né? Eu acho que é caso de polícia quem expulsou povos originários da sua terra originária, mesmo que ocupasse aquela mesma terra, aquele mesmo pedaço de terra, em 5 de outubro de 1988, o que não faz nenhum sentido, essa criação desse marco temporal, como eles chamam de fato, né? O texto teve análise acelerada após a aprovação, então aqui a matéria retira. A proposta estabelece que, para além de serem consideradas terras ocupadas tradicionalmente, o que se coloca aqui, deverá ser comprovado objetivamente que elas, na data da promulgação da Constituição, eram, ao mesmo tempo, habitadas em caráter permanente, usadas para atividades produtivas e necessárias à preservação dos recursos ambientais
e reprodução física e cultural. O grande golpe está aqui, ó. O grande golpe está aqui e vocês vão lembrar, vocês vão saber exatamente do que eu estou falando, ó. Atividades produtivas. Então, não basta só que as populações estivessem ocupando ou estivessem em cima daquelas terras em outubro de 88, mas a lei prevê que elas têm que provar que estavam fazendo atividades produtivas. Isso aqui é um conceito do capitalismo, que nada tem a ver com povos originários, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Povos originários, em nenhum lugar do mundo, são obrigados a se adequar à lógica capitalista do que se chama atividade produtiva. As pessoas podem estar simplesmente lutando por uma terra que era delas, antes de ser invadida, antes de serem expulsas. E elas não têm obrigação naquela terra, por exemplo, no meio da Amazônia, de fazer atividade produtiva nenhuma. Ou vamos cobrar da população Yanomami que faça atividades produtivas. Quem vai defender o que é, quem vai definir o que é atividade produtiva? Quem vai definir? Tem que ter o quê? Uma fábrica lá dentro? É uma plantação de quê? De qualquer coisa? Isso aqui é o grande golpe desse marco temporal também, porque para além de ele abrir o espaço, né, para que não haja mais luta dos povos originários pela terra que lhes é devida, porque era deles antes de ser invadida e antes que eles fossem expulsos daquelas terras, por exemplo, não só por guerrilheiros, mas pelo Estado mesmo, né, quando vai abrir uma estrada, uma ferrovia, quando vai fazer um porto, né, quando vai fazer uma hidrelétrica. Aí você coloca esse golpe dentro da lei também, porque não só os povos tinham que estar lá, mas eles têm que comprovar que fazem atividades produtivas, né? Isso aqui, por exemplo, de atividades produtivas, não se pede, por exemplo, das pessoas que têm fazendas enormes e não fazem atividades produtivas. Pelo contrário, essas pessoas são protegidas, né? Elas não têm que provar nada para ninguém, no geral, né? Não estou falando aqui de fazendas que são produtivas, estou falando das que não são, né? De fato. O relator da proposta, o deputado Arthur Oliveira Maia, do União Brasil da Bahia, argumenta que o texto busca deixar claro que os indígenas devem ser respeitados em suas especificidades socioculturais, sem que isso sirva de impedimento ao exercício de outros direitos fundamentais. Essa frase não faz nenhum sentido. Dessa forma, enxergando os indígenas como cidadãos brasileiros que são, isso aqui também é um caso clássico sobre índio, né? A questão do produtivo é um caso clássico sobre índio que essa galera usa, né? Ou seja, o índio é vagabundo, o índio não é produtivo, tá? Então a gente tem que saber ler as palavras e por que elas estão colocadas ali. Essa outra aqui, né? Enxergando os indígenas como cidadãos brasileiros que são. Essa turma tenta enquadrar os indígenas também como cidadãos brasileiros para colocá-los dentro dessa máquina produtiva que está lá em cima no texto da lei, tá? Então, não é que eles querem... Isso aqui não é para proteger a população indígena. Pelo contrário, isso aqui é para dizer, não, vocês também são cidadãos brasileiros e também tem que dançar a música que a gente dança aí, né? Tem alguma coisa produtiva que vocês estão fazendo? Ah, vocês não fazem nada de produtivo mesmo, né? Vamos prestar atenção nas palavras do que é falado nesse jogo todo e das palavras que são usadas no PL também. Elas são muito importantes. Muitas vezes a escolha das palavras diz mais do que a própria intenção da lei, tá? Nesse caso aqui, obviamente, elas estão coladas, né? Pretendemos conceder-lhes as condições jurídicas para que, querendo, tenham diferentes graus de interação com o restante da sociedade, exercendo os mais diversos labores dentro e fora de suas terras, sem que, é claro, deixem de ser indígenas. Isso aqui é a clássica frase de quem acha que população indígena tem que ser domesticada e, no fim das contas, tirada de onde está, jogada na cidade para virar peão de fábrica, tá? Não se enganem que isso aqui não é a favor de indígena coisíssima nenhuma, tá? É muito antes pelo contrário. O texto prevê, entre outros pontos, que é proibida a ampliação de terras indígenas já demarcadas, além de anular a demarcação que não atenda aos preceitos da lei. Os processos administrativos de demarcação de terras indígenas ainda não tenham sido concluídos, serão adequados ao que prevê a nova legislação. Resumindo, isso aqui é para evitar que qualquer população indígena, a partir da aprovação desse PL aqui, se virar lei, tenha o direito a buscar pela própria terra que era originalmente sua, tá? Porque você cria esse marco temporal, aí a partir de 88, quem tá lá em cima que é o dono, como diz o Edu, né? Quem tá na casa que é o dono. Não, mas a casa era minha, eu que morava aqui, não interessa, a gente criou uma lei nova aqui,
né? Quem está morando dentro, não interessa se foi você que era o dono 20 anos atrás, que construiu, que o terreno era seu, não importa, né? Era seu, mas agora a gente criou uma regra que agora é do ladrão. O ladrão entrou, está morando aqui, fazer o quê? É a nova regra que a gente criou aqui. Vamos lá para os pareceres que são importantes. O Ministério Público Federal, através da Procuradoria-Geral da República, soltou ontem, no final da tarde, um parecer. MPF reafirma inconstitucionalidade. O que quer dizer essa palavra xarope aqui? Quer dizer que nenhuma lei que está abaixo da Constituição pode jogar contra a Constituição. Então, no embate entre leis, caso essa lei seja aprovada, isso aqui com certeza vai ser avaliado pelo Supremo Tribunal Federal, como já está sendo avaliado. E tem uma chance muito grande de ser derrubada, porque ela vai contra os preceitos da lei maior que nós temos no Brasil, que é a Constituição. O Ministério Público Federal já está dizendo que a lei é inconstitucional, antes mesmo de ser votada. Está falando, isso aqui se virar lei é inconstitucional. Parecer do Ministério Público, não é o que eu acho, não é o que ninguém aqui acha, é o que o Ministério Público está falando, tá? Proposta que tramita em urgência na Câmara enfraquece direitos desses povos a territórios tradicionalmente ocupados. A Câmara, diz aqui o MPF, né? A Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal, órgão superior vinculado à PGR, divulgou na segunda-feira, portanto, ontem, nota pública reafirmando a inconstitucionalidade do PL 490. A proposição que tramita em caráter de urgência, né, em regime de urgência na Câmara, busca alterar o estatuto jurídico das terras indígenas ao introduzir o requisito do marco temporal de ocupação para processos de demarcação. Se aprovado, aqui explica, né, mais ou menos como funcionaria a lei, se ela for aprovada, né, e diz que o texto atual foi aprovado em 23 de junho de 2021 na CCJ, né? No entanto, os deputados aprovaram na última quarta-feira o requerimento de urgência que evita também que essa lei passe por mais discussões e por mais comissões. Na nota, o que é que diz o MPF aqui? Chama atenção para a impossibilidade de se alterar o estatuto jurídico das terras indígenas e traz aqui o artigo da Constituição que fala sobre isso. Artigo 231 da Constituição. Nenhuma lei criada no Brasil pode ir contra o que diz o artigo constitucional. Nesse caso, o 231. Por lei ordinária, o que torna a proposta frontalmente inconstitucional, diz o Ministério Público Federal. Além disso, os direitos dos povos indígenas, em especial a ocupação dos seus territórios tradicionais, constituem cláusula pétrea, integrando o bloco de direitos e garantias fundamentais que não podem ser objeto sequer de emenda constitucional. Ou seja, o PL, para início de conversa, é feito para aquilo que a gente está vendo que é feito, né? Segundo, se for aprovado, ainda tem o trâmite para ele andar, tá? Mas se for aprovado como lei, o MPF já diz, isso é inconstitucional porque afronta o artigo 231 da Constituição. E nem que haja uma tentativa de PEC, tá? Porque agora estamos falando de um PL, um projeto de lei. Pode haver, eventualmente, uma tentativa de PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Qual é a diferença? A PEC precisa de muito mais votos para ser aprovada do que um projeto de lei comum, digamos assim. O MPF já se antecipou a essa tentativa possível de PEC no futuro, caso esse PL não passe agora, está dizendo, nem mesmo com PEC isso pode ser feito, porque essa cláusula pétrea não pode ser objeto sequer de emenda constitucional. E aí finaliza aqui a nota do MPF. A Constituição garante aos povos indígenas direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, sendo a tradicionalidade um elemento cultural de forma de ocupação do território e não um elemento temporal. Fixar um marco temporal que condiciona a demarcação de terras indígenas pelo Estado brasileiro viola frontalmente o caráter originário dos direitos territoriais indígenas, diz aqui o Ministério Público Federal, tá bom? Não é o Lula, não é o governo, não é o MST, tá? Para quem está assistindo aí, muitas vezes tem gente que está assistindo que não gosta, né, quando a gente fala essas coisas, mas quem está falando isso não é o Maduro, quem está falando isso não é o Che Guevara, nem o Nelson Mandela, e nem o Lenin, e nem ninguém, tá? Quem está falando isso é o Ministério Público Federal. Aquele que muita gente bateu palmas quando mandou prender várias pessoas que vocês não gostavam, tá? Para quem eventualmente está assistindo com essa pegada errada. Então quem está falando aqui é o MPF, tá bom? Não sou eu. Não é o Che Guevara,
Não é o Lula e nem o Maduro, é o MPF. A Defensoria Pública da União também enviou, né, na semana passada, no final do dia da sexta-feira, uma nota técnica que recomenda a rejeição integral do PL 490 sobre o marco temporal. O documento foi encaminhado pelo Defensor Público Geral Federal, interino Fernando Mauro Júnior, ao presidente da Câmara, senhor Arthur Lira. Na semana passada, os deputados aprovaram o regime de urgência para votação, possivelmente nessa terça-feira, né? De acordo com a Defensoria, o projeto e os apensados são, de novo e mais uma vez, o que diz a DPU, ela vai na mesma linha do Ministério Público Federal, é inconstitucional e inconvencionais, e sua aprovação representa grave violação de direitos humanos. Segundo a DPU, a Constituição de 88 e o que diz a Constituição reconhece o Estado brasileiro como uma nação multicultural e seria um contrassenso admitir que o mesmo texto constitucional tivesse estabelecido qualquer marco temporal para o reconhecimento de terras indígenas. Tanto é assim que não há marco temporal na Constituição. Isso é o que diz a DPU. Não é o Maduro, não é o Hugo Chávez, não é o Che Guevara que está falando isso, tá? Não é ninguém disso, tá? É a Defensoria Pública da União. Então nós temos aqui pareceres técnicos que sobram em relação a isso. Veremos como as coisas vão andar hoje, a gente vai acompanhar, vamos ver se esse negócio vai ser votado hoje de fato, se for ou se não for de todo modo, nós retomaremos esse assunto amanhã. Tem muita luta aí nas redes sociais e também nas ruas de populações indígenas, né, e pessoas que apoiam a causa também em relação a essa votação hoje. Quero botar rapidamente, Jimmy, vamos colocar um vídeo para as pessoas darem uma olhada aqui. É um vídeo bastante curto do cacique Raoni. Vamos lá. Vamos lá, senhor Jimmy. O Raoni que falou sobre isso, né? Foi captado aí e deixou um recado sobre o marco temporal. Vamos lá, tá na mão, Jimmy? Então bora. Ye marca. Ye mi marca. Ye me akuni mare. Gome ai biri bede yole. Mana kunsionalo ne me yoba megmam ne me kute me binma are yote bakai magin ke. Ya ke jab me amare ka me amar kume ka ngoge tebe ka togi o như cả bên mê cho cả bên của mình bạc kỳ yan bay mà kỳ kê cụ thể cả bên phun đuôi này nhọt tem yan bay mà kỳ kê này cả ye mẹ cái tí mà đây cả chữ cùng mà mình mà ta này à. Muito bem, gente. O vídeo está legendado para quem está acompanhando só por áudio, depois pode retomar. O programa tem a legenda do vídeo ali, basicamente o Raoni falando sobre o marco temporal. Raoni, que é uma sumidade ouvida no mundo todo. Aliás, semana passada o Jamil Chad trouxe também aqui no ICL, acompanhou a visita do Raoni ao CERN, que é um dos principais centros de pesquisa do mundo. O mundo todo está tentando voltar a sua cabeça para uma nova economia verde, com a transição energética, chame como você quiser. Tem muita hipocrisia nesse negócio? Tem muita hipocrisia nesse negócio, claro. Mas, gente, fundamentalmente, inclusive para quem defende economia aberta, livre mercado, capitalismo e tal, tem muito dinheiro em preservação de terras indígenas, tem muito dinheiro envolvido nisso, porque, de fato, tem muita gente preocupada, basicamente, com o futuro do planeta. Só isso, apenas isso. A partir do momento em que você faz um negócio desses como marco temporal, um garimpeiro, como o Bolsonaro chamava garimpeiro artesanal, né? Um garimpeiro artesanal que eventualmente pode alegar que estava numa terra em 1988 vai dizer que aquela terra é dele e vai legalizar aquela terra para fazer garimpo. Ou coisa pior, como a gente tem visto na Amazônia. A Amazônia, nesse momento, como diz Ailton Krenak, nós estamos em guerra. A gente não vê isso no nosso dia a dia nas cidades, mas é o que está acontecendo lá de fato. E o marco temporal piora em muito essa situação. Tá bom? Então fiquem ligados que esse é um dos grandes assuntos do dia de hoje.
Vamos lá, então, o que mais temos por aqui, ó? CPI do MST, que veio nessa mesma balada, né? O Brasil, de fato, traz aqui o Zuco, deputado presidente da CPI do MST, recebeu líderes de movimento, entre aspas, acusado de atuar como milícia contra o MST na Bahia. A gente já sabia que essa CPI do MST viraria o que está virando, né? O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, recebeu em seu gabinete coordenadores do autoproclamado, entre aspas, Movimento Invasão Zero, né? Invasão que interessa só é a deles, né? Como está acontecendo no estado de São Paulo agora, né? Um monte de grileiro foi lá, invadiu terras públicas da União, e o Tarcísio, governador de São Paulo, agora vai regularizar essas terras, dando 90% de desconto no preço das terras. Essa invasão pode. Essa está liberada. Essa não está só liberada, essa é incentivada, inclusive, né? Então recebeu esse movimento acusado de usar táticas de milícia contra integrantes do MST na Bahia. Como mostrou o jornal Brasil de Fato, o grupo que atua no sul do estado nordestino espalhou terror entre centenas de famílias integrantes do MST que estavam acampadas em fazendas que já tinham sido designadas para a reforma agrária, porque essas pessoas não respeitam nem mesmo a justiça, né? As pessoas estavam lá, ocupando uma terra que já tinha destinação para a reforma agrária, não tinha mais discussão sobre isso. E aí, essa milícia organizada foi lá aterrorizar as pessoas. A ocupação aconteceu durante a Jornada Nacional de Luta em Defesa da Reforma Agrária, mobilização anual do MST em favor da redistribuição de terras. No último 24 de abril, centenas de proprietários de terras da região foram com seus funcionários e policiais militares para o local da ocupação com o objetivo de expulsar os acampados. Houve algumas horas de negociação e o grupo deixou o local sem confronto. O clima no acampamento é de muita apreensão porque as pessoas que foram até a entrada do acampamento são milicianos armados a mando de fazendeiros, disse na época uma pessoa acampada no local ao Brasil de Fato. O nome não foi revelado da pessoa da fonte por óbvias questões de segurança. A reunião entre Zuco, que é o presidente da CPI do MST, e os representantes do tal movimento Invasão Zero aconteceu no último dia 9 de maio, portanto um pouco antes da instalação da CPI, né? Quando Luiz Joaquim e Dida Souza, empresários que se apresentam como coordenadores do movimento, estiveram em Brasília para conversar com parlamentares de extrema-direita que, àquela altura, organizavam os últimos detalhes para formalizar a CPI. Uma notícia correlata muito rápida: CPI do MST inicia diligências e visitas, e primeiro foco de invasões sobre Lula. Eles foram lá, né? Uma comitiva de deputados, foram lá visitar uma área ocupada, né? A primeira diligência dos membros da CPI do MST foi realizada na segunda-feira, portanto ontem, lá no portal do Paranapanema. Quem acompanha o Movimento Sem Terra sabe que essa é uma área seminal do Movimento Sem Terra, né? É praticamente onde o Movimento Sem Terra começou, né? Não é onde começou exatamente, né? O Movimento Sem Terra tem uma origem ali em Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, mas ele, o Pontal do Paranapanema foi o grande primeiro lugar onde o Movimento Sem Terra ganhou luz, né? Então, não à toa esses caras estão indo para o Pontal do Paranapanema, porque o objetivo dessa CPI é demonizar mais uma vez o MST. Já falei isso 1 milhão de vezes e vai ser isso que eles tentarão fazer. No oeste de São Paulo, com visitas a acampamentos, detalhe, que não pertencem ao MST. Então, primeiro, temos uma CPI do MST, que não tem objeto definido, ou seja, não há um motivo pelo qual essa CPI está sendo instalada. O que é que estão investigando, de fato? Não se sabe. É uma CPI puramente para fazer marketing anti-MST. Ponto. Fizeram uma visita ontem a uma ocupação. Essa ocupação não é do MST, para início de conversa. Então, eles usarão essa CPI para fazer o que bem entenderem. Isso é um fato, tá? E aí a comitiva estava lá, incluía 8 deputados federais, e quem é que estava lá? O tal do Coronel Zuco, que recebeu essas amáveis pessoas que acabamos de falar aqui, né? E, claro, o relator, o senhor Ricardo Salles, que a biografia o precede, né? Não precisamos falar de Ricardo Salles aqui. Muito bem, vamos seguir para cá, gente. Vamos rapidamente para a capa do DCM, Diário do Centro do Mundo. Diz aqui o DCM: sem ser incomodado, o ex-procurador mentiu, acusou e barbarizou a 1000 por hora. O DCM está bem saidinho nas suas manchetes, né? Sob bênçãos de Vera Magalhães, Dallagnol passeou no Roda Viva. Ontem teve o Deltan Dallagnol lá no Roda Viva. Eu confesso que entre dormir e assistir o Roda Viva com o Dallagnol, eu fui dormir.
Tô no meu direito, né, Jimmy? Né? Porque dormir faz bem para a saúde e ver essa entrevista eventualmente não me faria. E para além de tudo, claro que eu tenho curiosidade jornalística sobre isso, mas não acho que essa entrevista deve ter ido para lugar nenhum, sinceramente, né? Dallagnol, caçado, não tem nada a perder, vai lá, vai ficar falando sozinho, enfim, decidi não gastar meu tempo na avaliação do DCM, portanto, o Dallagnol passeou no Roda Viva sem ser incomodado. O show de cinismo e verborragia de Deltan Dallagnol no Roda Viva, escreve o Leandro Fortes aqui. O que mais temos aqui de destaque do DCM? Deixa eu ver rapidinho aqui. Presidente da CPI do MST recebeu membros da milícia que atua contra o movimento na Bahia, já falamos sobre isso. Bancos negarão empréstimo para frigoríficos que não cumprirem protocolos de desmatamento. Isso aqui está mais ou menos por toda a imprensa hoje, né? Foi aprovado pela FEBRABAN, que os bancos possam negar dinheiro para os frigoríficos que não prestarem atenção quando compram. Prestar atenção aqui é um jeito de falar, tá, gente? É um outro jeito, meu advogado não permite. Que não prestarem atenção quando compram carne, porque acontece no Brasil, é histórico isso, abatedouros de animais comprando carne de gado que foi criado em área de desmatamento, em área ilegal. Isso acontece há muitos anos mesmo. Volta e meia tem notícia sobre isso, os frigoríficos vão lá, assinam o que chama de TAC, né, com o Ministério Público Federal, aqueles acordos, né, tipo, não, tudo bem, a gente não vai mais fazer isso, e depois continuam fazendo de todo modo. A gente está falando da cadeia de carne como um todo, tá, gente? Frigoríficos pequenos e frigoríficos gigantescos que fornecem para McDonald's, para Burger King, para essas grandes cadeias, tá? Vai do pequeno ao grande. Então, a FEBRABAN aprovou agora uma normativa lá que diz para os bancos que eles podem negar empréstimo para os frigoríficos que não prestarem atenção de onde estão comprando o gado que usam para exportar e para vender para indústria nacional também, tá? Matéria de ontem da revista Fórum, né, que rodou a internet, né, como um rastilho de pólvora essa aqui ontem. Exclusivo, tio de Damares Alves, a senadora Damares, é responsável por avião da Igreja Quadrangular preso com quilos de maconha. O Conselho Estadual da instituição já assumiu a propriedade da aeronave apreendida e declarou que já está em contato com a Polícia Federal. O Marcelo Heiler ontem aqui publicou essa notícia lá na revista Fórum, perto do meio-dia, depois a imprensa repercutiu isso, né? A Polícia Federal realizou neste sábado, né, o sábado passado, uma operação que resultou na prisão em flagrante de um indivíduo por tráfico interestadual de drogas. O suspeito foi detido no aeroporto de Belém quando tentava transportar 290 quilos de skunk, né? Que aí, para quem não conhece, é um derivado da maconha ali, né? Uma forma concentrada de maconha. Essa apreensão poderia ser mais uma entre as dezenas realizadas pela PF, porém, o avião em questão pertence à Igreja Quadrangular, que por meio de comunicado admitiu ser a proprietária da aeronave apreendida. Em comunicado, a igreja afirmou ter acionado a PF assim que tomou conhecimento do conteúdo ilícito que seria transportado pelo suspeito. Agentes da PF foram informados sobre o carregamento de entorpecentes com destino à cidade de Petrolina e agiram prontamente. O responsável foi abordado antes da decolagem, tentou fugir, mas foi capturado. E aí, o que traz aqui a revista Fórum. De acordo com informações da PF, a aeronave estava sendo utilizada pelo ex-deputado e pastor Josué Bengston e por seu filho Paulo Bengston, que também é ex-deputado federal e atualmente integra o governo do estado do Pará. Josué Bengston é líder espiritual da Igreja Quadrangular do Pará e também é tio e padrinho político de Damares Alves, do Partido Republicanos, ex-ministra da Família do governo Bolsonaro e atualmente senadora pelo Distrito Federal. A carreira política de Damares foi impulsionada pelas mãos desse tio. Primeiro nos anos 80, quando Damares foi ordenada pastora da Quadrangular, e após formar-se em Direito, obter a OAB e começar a atuar em outra esfera política e religiosa da mesma igreja. Nos anos 90, Damares foi trabalhar no gabinete de Josué Bengston, né, esse mesmo deputado. O nepotismo estava começando a ser extirpado da política. Posteriormente, Damares trabalharia em uma série de gabinetes de esfera religiosa até se tornar ministra e senadora. Esse Josué Bengston, portanto, o dono da aeronave, tio de Damares, secretário executivo da Igreja Quadrangular do Pará. Sobre a droga encontrada na aeronave, ele e seu filho declararam não ter conhecimento de que o skunk seria carregado na aeronave, né? E aí aqui
O DCM traz uma suíte, como se chama na imprensa, né? Quando você dá uma matéria principal e depois vem outras matérias correlatas, isso chama-se no jargão jornalístico de suíte, né? Então o DCM traz uma suíte aqui, Igreja diz que avião com 290 quilos de skunk estava sendo roubado, então a igreja agora está se defendendo, dizendo que não era ela, igreja, que estava transportando a droga, mas que as pessoas estavam roubando o avião da igreja para transportar a droga, tá? Então isso ainda está em investigação, tá bom? Para a gente deixar bem claro aqui, isso ainda está em investigação. O fato é que o avião era da igreja e o dono do avião é aí o padrinho, inclusive padrinho político da Damares Alves. E aí, Jimmy, vamos colocar um vídeo rapidinho aqui, porque a gente tem que rir um pouquinho também, né? São 7 horas e 39 minutos da manhã, terça-feira, 30 de maio. Vamos dar um pouco de risada. A Damares, esses dias, ela foi participar de um evento, esses eventos, né, de extrema-direita, conservadora, não sei o quê. E aí alguém lembrou, né, que tem um vídeo antigo dela, nesse mesmo evento, que ela tá lá falando no evento e tal, e aí o pessoal cortou para fazer um meme, então aquela coisa, né, quem não chora não mama. Então vamos ver o que a Damares falou aí. Eu estou há quase 24 horas com esse público, maioria jovem, e ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha. Eu acho que a Damares não estava pedindo, né? Mas de todo modo tá aí, né? De todo modo tá aí. O meme tá pronto, o meme tá feito, ela tava lá, ninguém tinha oferecido um cigarro de maconha para ela. Eventualmente, tem uma maconhinha no avião da igreja ali, né? É só dar uma chegada lá se quiser. Mas acho que a Damares não estava reclamando disso, né? É só pra gente dar risada um pouquinho aqui juntos. Muito bem, Maduro ontem no Brasil, né? Não vou me ater muito às questões de Maduro aqui, já foi falado, como diz o outro meme, já foi dado risada, né? Já foi dito, já foi explicado, aquela coisa toda. O Brasil tem sim que se aproximar da Venezuela, o governo Bolsonaro fez um erro enorme de ameaçar, inclusive de invasão armada à Venezuela, aquelas coisas do Bolsonaro, né? Que você não sabe de onde vem nem para onde vai, né? Venezuela faz fronteira com o Brasil, importante parceiro comercial, deve dinheiro para o Brasil, deve dinheiro para o BNDES, né? É uma excelente estratégia, né? Você cortar relações com alguém que deve dinheiro para você, né? Você imagina, né? A pessoa deve dinheiro para você, você não fala. Fazer o quê? Não fala uma com ela. Não, a Venezuela deve dinheiro para o BNDES, que foi feito empréstimo na época para empresas brasileiras atuarem lá e os pagamentos não foram terminados. Então o Brasil tem uma série de interesses na Venezuela. E a Venezuela tem uma série. O Brasil sempre teve uma balança comercial favorável com a Venezuela. A gente vende produtos para lá. O Brasil, no contexto da América Latina, o Brasil é um país industrializado, muito diferente da Argentina ou da própria Venezuela. Então é interessante para o Brasil manter contatos com a Venezuela, faz muito bem o Lula em receber o Maduro aqui, e não está recebendo só o Maduro, a imprensa está focando numa coisa que é o mínimo de um encontro máximo que está acontecendo no Brasil nesse momento. O Brasil está recebendo líderes da América Latina toda, estão todos hoje no Brasil para um encontro, não é só o Maduro. Então já tem um foco errado a cobertura. Eu não vou tratar disso, porque vocês já sabem onde é que essa história vai chegar. Acho que o Lula também não precisa ficar falando, chamando o Maduro de grande democrata, de não sei o quê, não precisa, né? Até porque não é. Vamos combinar, uma coisa, outra coisa. A situação da Venezuela é complexa, é uma análise que quem conhece, e quem não conhece fica dando opinião para lá e para cá. Não é uma coisa simples de se analisar. É um país que vinha há muitos anos na mão de uma grande oligarquia, aí depois teve o chavismo, teve golpe, teve contragolpe, teve uma série de coisas, o Chaves morreu, o Maduro assumiu, né? O Maduro, no mais das vezes, foi acusado, inclusive pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, de cometer barbaridades em eleições passadas, perseguição, tortura de pessoas. Então a gente tem que considerar essas coisas também. A gente não pode achar que o Tribunal Penal Internacional é bom só para punir o Bolsonaro, né? Então é assim, é uma coisa ou é outra coisa. Não dá para escolher. A gente não pode ser seletivo nessas coisas. O Maduro é um cara cheio de problemas, não é um democrata de boca cheia, tá longe de ser dito, tá longe de ser isso, e acho que o Lula não precisa fazer a clássica atravessada de rua para escorregar em casca de banana. Mas também o Lula faz o que ele quiser, né? E a gente fala o que a gente quiser aqui também, tá? Podia ter recebido, sido diplomático, como é com tantos outros líderes do mundo todo, tem que receber mesmo, tem que falar com essas pessoas. O Lula, até semanas atrás, foi lá para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é 100 vezes pior do que a Venezuela, se a gente for olhar para violações de direitos humanos, mas 100. E talvez seja 1000 vezes pior, inclusive.
né? Tá fazendo uma guerra no Iêmen, o próprio príncipe saudita mandou matar um jornalista dentro de uma embaixada, né? Então, assim, se a gente entrar nessa história aqui, o Brasil não fala mais com ninguém. Essa é a grande verdade. Então tem que falar assim. Mas é aquela coisa, né? O Lula, nesse terceiro mandato dele, tá gostando de atravessar a rua e escorregar em casca de banana. Bom, é adulto, né? Como ele disse lá do Zelensky, né? É adulto, sabe o que faz? Então, é adulto, sabe o que faz. Causa ruído, causa problema, gera informação para a rede de extrema-direita. Se na avaliação do governo isso é positivo, eu gostaria de entender como. Eu não consigo ver. Sinceramente, na minha cabeça não entra como isso pode ser positivo no momento que a gente vive no Brasil hoje. A gente está falando em demarcação de terra indígena, em ter que votar MP para as pessoas que não têm dinheiro para comprar gás, a gente está falando em gasolina que pode subir nos próximos tempos porque voltam os impostos que o Bolsonaro cortou para tentar se reeleger. Eu não vejo como isso ajuda, mas talvez o Lula veja, né? Só para deixar bastante claras as coisas aqui, para quem não acompanha, né? Falei sobre isso aqui um tempo atrás. Os Estados Unidos também retomaram a relação com a Venezuela, tá, gente? Não é, assim, segredo para ninguém. Tem uma empresa americana privada lá bombando petróleo na Venezuela, tirando, assim, ó, muitos barris por dia de lá para fazer comércio com a Venezuela. Os Estados Unidos fizeram uma visita formal para a Venezuela, inclusive, tá? Então, isso não é o que está em discussão aqui. Essas imagens aqui, ó, que estão rodando atrás aqui, ó, para vocês terem uma ideia, é a assinatura da Chevron. Vocês estão vendo aqui o logotipo da Chevron aqui embaixo, ó, estava ali embaixo, ó, que é uma empresa americana. Essa empresa americana estava em Caracas, essa reunião é em Caracas, cheio de gente dos Estados Unidos, assinando um acordo comercial para extrair petróleo do país. Então, esse não é o problema, né? O problema muitas vezes não é o que se faz, é o que se fala. Tá lá, ó, aqui, ó, para quem não tá vendo, ó, aqui embaixo, ó, os dois logotipos aqui, ó, PDVSA, que é a estatal venezuelana, e Chevron, aqui, ó, a bandeirinha dos Estados Unidos, ó que bonitinho aqui, ó que legal, ó. Onde é que foi essa reunião? Em Caracas, olha aqui o Simão Bolívar, tá vendo aqui o quadro, ó, o libertador da América, Simão Bolívar, a bandeira da Venezuela e aqui a delegação americana, tá? Então, não tem espanto nenhum em conversar com a Venezuela. Só o Bolsonaro achava que não era uma boa ideia conversar com o país que tem as maiores reservas descobertas de petróleo do mundo. Do mundo. Tá? Não é o maior produtor de petróleo hoje, mas é o que tem o maior potencial de produção do mundo. É alguma empresa brasileira que está perfurando poços e petróleo lá? Não, são os Estados Unidos, né? Então a gente tem que tentar adivinhar quem é que está sendo esperto nessa história, se era o Bolsonaro ou se era o governo americano, né? Vamos lá, muito bem. Deixa eu só pegar aqui. Parará. E aí, rapidamente, uma análise do Jamil Chad. Quem quiser ler, está lá publicada no UOL. De olho em Conselho da ONU. Lula busca protagonismo na América do Sul. Então, isso faz parte de uma agenda maior do Brasil receber esses presidentes aqui e não só o Maduro. Quem é que está no Brasil hoje? Olha aqui, ó. Olha, eu vou fazer questão de mostrar em qual parágrafo está esse negócio aqui, ó. Vamos ver onde está a notícia, tá? A notícia é essa aqui, ó. Países resistem a plano de Lula de reativar o Unasul e defendem integração sem ideologia. Não existe nada no mundo sem ideologia, mas tudo bem, eu vou passar por cima disso. Isso aqui é já como se fosse uma suíte, mas a notícia principal, de fato, hoje não está na capa de nenhum jornal. A notícia principal hoje está aqui, ó, no primeiro, segundo, terceiro, quarto bloco. Né? Quinto, olha aqui, ó, no quinto parágrafo está o que ninguém está falando, gente. Está acontecendo hoje no Brasil, basicamente, uma reunião em que participam em Brasília o presidente da Argentina, o presidente da Bolívia, o presidente do Chile, o presidente da Colômbia, o presidente do Equador, o presidente da Guiana, o presidente do Paraguai, o presidente do Suriname, o presidente do Uruguai e o presidente da Venezuela. Vocês leram em algum lugar isso? Tá difícil achar, né? Tá no quinto parágrafo de uma notícia da Folha, cuja manchete não tem nada a ver com isso. Né? Sabe o que acontece na Europa quando tem uma visita dessas? Sabe o que os jornais fazem? Chamam de summit e colocam uma foto desse tamanho na capa do jornal. Desse tamanho. Talvez ainda saia hoje, né? Vai ter foto. Mas o que é que virou notícia ontem? Nicolás Maduro. Como eu falei, não é que o Lula tenha ajudado muito também, mas a imprensa também tem que se ajudar, né?
Muito bem, vamos lá rapidamente para mostrar a capa do Globo. Aqui, ó. O impacto do celular com as crianças. Barará, barará. Cadê o evento? Cadê o grande evento? Onde é que está o destaque para o evento que está acontecendo no Brasil hoje? Com líderes da América Latina e alguns da América Central, todos. Não está na capa dos jornais. Né? E aí está no cantinho ali, destaque o que é Maduro, né? Para variar, Maduro. E aí, onde é que está o destaque do encontro de hoje? Aqui embaixo. Ó. Na capa do Globo, pelo menos aparece. Tem outros lugares que não aparece, né? Lula reúne líderes sul-americanos em Brasília, visando protagonismo. Isso aqui é manchete. Isso aqui é manchete. Né? Até porque isso aqui, ó, é uma matéria de bastidores. Geralmente a imprensa usa matérias de bastidores como linha de apoio, né? Entraria aqui. Qual que é a grande notícia do dia hoje? Estão no Brasil os presidentes da América Latina, quase todos. Isso é a manchete do jornal. É duro assim também, né? A gente reclama que o debate público é isso, o debate público é aquilo, mas a imprensa ajuda pouco também nesse caso, né? Na Folha também não tá. A Folha tá com uma manchete de ontem, literalmente, essa manchete aqui nós demos ontem, aqui, né? Mostrando que a gasolina vai aumentar por conta do ICMS que volta, o ICMS que foi retirado só para a eleição do Bolsonaro. Então isso aqui a gente já falou sobre isso ontem. Então tem uma manchete melhor para hoje, não tem? Tem 10 presidentes de países da América Latina aqui no Brasil, isso não é notícia, será? Cadê, né? Não tá em lugar nenhum. Muito bem. Gente, a grande história do dia é essa aqui, ó. Isso aqui foi publicado, deixa eu ver que horas. 4h07 da manhã, tá? A gente vai ler tudo isso aqui e colocar as implicações que tem essa decisão, se ela de fato for levada a cabo até o final. Vamos lá. É o seguinte, matéria publicada lá pela Folha de São Paulo. Tribunal abre caminho para dar acesso a mensagens vazadas de todos os alvos da Lava Jato. Isso aqui pode ter um impacto colossal, não só nos processos que decorreram da chamada Operação Lava Jato, como no debate público também. Tá? Também. Por quê? Já vou explicar. Uma decisão do Tribunal Regional Federal da primeira região, sediada em Brasília, abriu caminho para que as mensagens hackeadas dos integrantes da Lava Jato, o episódio que ficou conhecido como Vaza Jato, sejam acessadas por todos os processados da operação para uso em suas defesas jurídicas. O que é que diz a lei brasileira? Você não pode usar uma prova obtida de modo ilegal em um processo judicial, ao menos que ela possa servir para absolver uma pessoa. Entenderam? Então, sempre se alegou que essas mensagens foram obtidas de modo ilegal. Portanto, não poderiam ser usadas, por exemplo, para fazer um processo contra o Sérgio Moro. Ok? Isso é pacificado na lei brasileira. Assim como é pacificado que, por exemplo, caso você seja preso hoje, você está preso por um crime qualquer crime, está lá na cadeia, e aparece uma prova que pode soltar você, mesmo que essa prova tenha sido obtida de modo ilegal, você pode usar, porque ela pode ser usada para soltar pessoas que estão eventualmente condenadas. E é justo que se faça isso. Lógico, não vai se ignorar uma prova material que pode soltar um inocente da cadeia porque ela foi obtida de modo ilegal. E isso também está pacificado no Brasil. Detalhe, levou 4 anos para que essa decisão fosse tomada, porque as primeiras matérias da Vaza Jato foram publicadas em 9 de junho de 2019. Nós estamos chegando agora em junho de 2023. Então levou-se 4 anos para essa decisão. Em uma ação que ainda não foi encerrada, o tribunal permitiu que um investigado no Paraná tenha acesso às mensagens que estão sob responsabilidade da Justiça Federal do Distrito Federal. E agora irá decidir se todos os processados da operação poderão ter a mesma autorização. O uso dessas conversas pelas defesas tem servido, sobretudo, para corroborar argumentos de que a força-tarefa do Ministério Público Federal, que conduziu a Lava Jato, cometeu, quem imaginaria, né, irregularidades processuais ou de que atuou em conluio com a Justiça Federal de modo irregular, o que de fato aconteceu.
As mensagens foram obtidas inicialmente pelo site Intercept Brasil, publicadas por diversos veículos, entre eles a Folha, em 2019. Depois, e aqui vai uma coisa importante, ó, depois a Polícia Federal, depois que começaram a sair as mensagens, a Polícia Federal deflagrou uma operação chamada Operação Spoofing. Vamos lembrar quem é que estava no comando da Polícia Federal neste momento, através do Ministério da Justiça? Sérgio Moro, tá? Pra gente não esquecer. Quem é que era o ministro da Justiça quando foi realizada a Operação Spoofing? Sérgio Moro. A Operação Spoofing investigou e prendeu os responsáveis pela invasão hacker e aparelhos de agentes públicos, incluindo os procuradores da Força Tarefa em Curitiba. Isso aqui é mais ou menos verdade, porque a maior parte dos aparelhos celulares da Lava Jato, a própria Lava Jato falou que destruiu, tá? Então, sou. A Spoofing tramitou na Justiça Federal do Distrito Federal, que faz parte do TRF1, que tomou essa decisão agora. Em casos específicos, o Supremo já havia permitido o uso de defesas de processados pela operação a essas mensagens, a exemplo dos advogados do Lula. A medida foi autorizada pela segunda turma da corte. O que é que os advogados do Lula conseguiram acessar isso aqui, mais ou menos 2 anos atrás? Conseguiram acessar o material que foi apreendido pela Spoofing. Por que eu estou fazendo essa diferenciação? O material que foi obtido, que foi enviado para o Intercept, ele é mais ou menos, tá? Ele é menos do que isso, eu não sei a conta exata aqui, eu fiz a conta na época, tá? Porque a Spoofing declarou o tamanho do material que foi apreendido pela própria Spoofing. Então, isso foi declarado publicamente, oficialmente, pelo Intercept também. O material que o Intercept usou de base para produzir as mais de 100 reportagens da Vaza Jato é mais ou menos 1% do que foi apreendido no total pela Spoofing. É por isso que eu estou chamando esse negócio aqui de uma possível, assim, ó, é um hecatombe para soterrar a Lava Jato de vez. Vocês imaginam, então, que 99% do material ainda não foi olhado, de fato, pelas pessoas que são interessadas nos processos. Lembrando sempre... Só um segundo. De quem é a eventual responsabilidade para, eventualmente, uma pessoa que cometeu um ato de corrupção ser libertada e ser considerada inocente nesses processos aqui, caso isso aconteça, da própria Lava Jato. Caso não tivessem feito uma operação policialesca, farsesca, com uma série de irregularidades e combinações entre a Procuradoria e o juiz e outras coisas mais, eu posso ficar um dia falando aqui dos absurdos que foram cometidos na Lava Jato, essas pessoas não teriam acesso a essas coisas, e isso não ajudaria a soltar, inclusive, eventuais corruptos. Então lembrem sempre disso, tá? A responsabilidade disso é da própria Lava Jato. Em 2021, a defesa de Nicolau Marcelo Bernardo, que foi diretor da Confab Industrial, pediu à Justiça Federal do DF o acesso às mensagens. E aí conta a história aqui, ele foi denunciado pela Lava Jato, né, num esquema de mais de 10 milhões de dólares e tal. Em primeira instância, o pedido foi negado, mas a defesa recorreu. Os advogados informaram que Nicolau possui legítimo interesse em acessar as mensagens. Claro que se tratam dele, ele pode acessar aquilo, eventualmente, para fazer prova para si próprio, né? É assim que funciona, gostem ou não, né? E aí, os juízes já estão tomando decisões para não só dar a esse réu acesso às mensagens, mas para liberar o arquivo da Spoofing inteiro. Eu vou repetir, o tamanho do material usado como base das reportagens do Intercept e de parceiros na época da Vaza Jato equivale a menos de 1% do material apreendido pela Spoofing. Esse material agora, por decisão do TRF1, pode estar a caminho de ser liberado. E ali, talvez, nós veremos outras coisas que são, como nós já vimos na Vaza Jato, do Arco da Velha, né? Quem quiser ler a reportagem completa, com os detalhes dos votos dos ministros e como essa coisa está se encaminhando, pode acessar lá na capa da Folha de São Paulo. De novo, o título é Tribunal abre caminho para dar acesso a mensagens vazadas a todos os alvos da Lava Jato.
Muito bem, pessoal. Tínhamos mais coisa para variar aqui, mas vai ter que ficar para amanhã. Eu só quero mandar um recado final para quem está acompanhando. 2 coisas importantes. Primeiro, 3 coisas. Primeiro, muito obrigado pela sua audiência. Estaremos de volta amanhã, às 7 horas da manhã, ao vivo. Quem não consegue acompanhar ao vivo, claro, pode acompanhar o programa gravado depois, fica gravado nas redes sociais, né? Muita gente faz isso, inclusive. Segunda coisa, temos hoje o curso do nosso querido Edu Moreira, né? Então eu vou dar o serviço para vocês aqui. Jimmy, coloca na tela para gente, por favor, tá? Temos hoje uma aula online gratuita, aqueles aulões que o Edu faz de vez em quando, né? Que dá lá uma cacetada. O último aulão do Edu, acho que tinha, sei lá, 30, 40 mil pessoas vendo, eu não lembro quanto. É muita gente que acompanha. Então é uma aula que basicamente vai reduzir, pegar toda essa bagunça que tem nos bancos, no mercado financeiro, esses produtos financeiros, quando você tem algum dinheiro lá que você quer investir, você senta na frente do seu gerente de banco, ou senta na frente da sua financeira lá, e tem a opção A, B, C, D, X, Y, Z, você não sabe nem o que fazer, sai do banco assustado e deixa tudo na poupança, né? Que eventualmente é a pior coisa que alguém faz com o próprio dinheiro, né? Então o Edu fez uma aula online hoje, gratuita, que vai explicar e reduzir basicamente esses investimentos a 2 tipos de investimentos. Tá? Sim, vai facilitar muito a sua vida, você vai entender como que o dinheiro roda dentro do sistema bancário e como que os bancos usam o seu dinheiro e como você pode usar esse conhecimento ao seu favor, em vez de ter que ficar olhando lá uma carteira de 500 milhões de fundos, investimentos e ações e tal. Então uma aula super prática, super simples, eu já vi ela em verões passados, né? O Edu vai dar ela hoje, que horas vai ser, gente? Às 8 horas da noite, tá? A aula vai ser um evento ao vivo, não tem replay. É um evento ao vivo, às 8 horas da noite, de graça. Então, quem quiser acompanhar, pode seguir o link que está na tela, no card. O link é icl.com.br/desperta, tá bom? De novo, ó, icl.com.br/desperta. Vai lá, que vale muito a pena. Para mim, abriu minha cabeça depois que eu vi essa aula e simplificou muito a maneira como eu penso a gestão dos meus caraminguá que sobram ali no final do mês para poder fazer investimentos. Tá bom, gente? Muito obrigado a todo mundo. Amanhã estaremos de volta. Agora acompanhe o ICL Notícias, primeira edição. O link está nos comentários. É isso. Tchau.